E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri e no nosso terceiro vídeo da playlist de antibiótico terapia, vamos conversar sobre as cefalosporinas. Os objetivos da nossa aula são, inicialmente, introduzir os principais conceitos sobre as cefalosporinas, compreender os mecanismos de ação e de resistência, reconhecer a classificação das cefalosporinas segundo as gerações, identificar o espectro de ação e suas aplicações clínicas, descrever os aspectos de farmacocinética e farmacodinâmica, avaliar o uso durante a gestação e o aleitamento, muito importante, discutir as reações de hipersensibilidade às cefalosporinas e conhecer as novidades relacionadas a essa classe de antibióticos. Então, pessoal, as cefalosporinas elas pertencem, assim como as penicilinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos, ao grupo dos beta-lactâmicos, que atuam na parede celular bacteriana. Essa ação ela é focada em inibir, em impedir a produção dessa parede celular. Como? Atuando também nas proteínas ligadoras de penicilina, nas PDPs ou transpeptidases. E essa inibição ela vai levar à quebra, tá? Que é a lise e à morte da bactéria. Observe o seguinte, as cefalosporinas elas são derivados semissintéticos da cefalosporina C. Então, assim como todos os grupos dos beta-lactâmicos, eles são bactericidas, eles matam as bactérias. Você pode observar aqui na imagem que nós temos o chamado núcleo cefêmico, tá? Que é a junção desse anel beta-lactâmico mais esse outro anel dihidrotiazínico, tá? Vai formar esse núcleo básico das cefalosporinas. Outro ponto é porque, assim, lembra que as penicilinas, uma das reações comuns são as alergias? Elas, no caso das cefalosporinas, elas são menos alérgicas do que as penicilinas. Mas por ela também ter um anel beta-lactâmico, e às vezes por conta da variação também desse radical 1, pode ter alguma reação de hipersensibilidade, e por conta especificamente do anel beta-lactâmico ter aquela reação cruzada, ou seja, uma parte que é igual nas penicilinas, que causa alergia em uma pessoa, pode fazer com que também cause alergia para quem faz uso da cefalosporina. Então, como é que surgiu, como é que foi a evolução desse beta-lactâmico? As cefalosporinas elas são derivadas desse fungo, que é o Cephalosporium acremonium, que hoje atualmente chama Acremonium. Sofreram algumas modificações estruturais ao longo do tempo, então você vai ver que tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Tá? É bem discutível dizer que é quinta geração, mas sim, são 5 gerações. Cada geração apresenta diferenças no espectro de ação, na estabilidade das beta-lactamases e as aplicações clínicas. Qual é a importância clínica dessas cefalosporinas? Elas são os antibióticos mais prescritos, aliás, um dos antibióticos mais prescritos em ambiente hospitalar e ambulatorial. Com certeza vocês já ouviram falar em cefalexina, em ceftriaxone ou ceftriaxona. Então, são beta-lactâmicos, vocês vão observar direitinho cada geração que eles pertencem. As cefalosporinas, no geral, elas têm um espectro de ação bem amplo. Então, a depender da cefalosporina, podem pegar bactérias gram-positivas e gram-negativas, aeróbias e anaeróbias, e também, a depender da geração, podem ser indicadas para pneumonias, infecções urinárias, meningites, infecções de pele, ossos e articulações, e também na profilaxia cirúrgica, tá? Então essa pessoa ela vai passar por uma cirurgia limpa ou potencialmente contaminada, ela precisa fazer uma antibiótico terapia profilática para evitar essa contaminação bacteriana durante a cirurgia. Então as cefalosporinas, especificamente vocês vão ver as de primeira geração endovenosas, são utilizadas para isso. Em relação às penicilinas, elas têm bem mais estabilidade frente às beta-lactamases. Lembra que as bactérias, algumas produzem beta-lactamase que quebram o anel beta-lactâmico. Então, ou seja, essas bactérias elas vão ter mais dificuldade de quebrar o anel beta-lactâmico das cefalosporinas do que das penicilinas.
E também as cefalosporinas têm menor incidência de reações alérgicas cruzadas. E tem o mesmo mecanismo de ação das penicilinas, mas elas vão diferir no espectro antimicrobiano, na farmacocinética e na penetração tecidual. Observe, vocês já viram na aula tanto de introdução à antibiótico-terapia quanto na aula de penicilinas, que nós dividimos as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Existem algumas outras exceções, tá? Como é o caso das clamídias e tal. Mas, enfim, as bactérias gram-negativas, elas têm uma parede de peptidoglicanos bem mais fina do que das gram-positivas, porém a gram-negativa tem uma membrana externa, né, de lipopolissacarídeos que fica por cima desses peptidoglicanos. Como é que essas cefalosporinas vão agir? Tá? A gente sabe que elas são bactericidas e elas vão inibir a produção desses roxinhos. Como? Atuando nas proteínas ligadoras de penicilina, nas transpeptidases. Essa parede, vocês sabem que são formados por peptidoglicanos, e esses peptidoglicanos são produzidos por essas PDPs, as proteínas ligadoras de penicilina. As cefalosporinas vão se ligar a essas PDPs e vão inativar elas. E assim vai impedir de formar essa parede celular bacteriana, causando a quebra e a morte da bactéria. A escolha da cefalosporina deve levar em consideração o seguinte: o perfil microbiológico da infecção, a farmacocinética da droga, o local da infecção, as características do paciente. Esses 4 pontos são essenciais para você observar tanto a versatilidade quanto a segurança dessa droga para o seu paciente. Assim como as penicilinas, elas também podem sofrer por conta da resistência bacteriana, porque as bactérias elas desenvolveram defesas contra as cefalosporinas, que são produção de beta-lactamases. Ah, Tiago, você não falou que as cefalosporinas são mais difíceis? Eu disse que são mais difíceis, eu disse que não são impossíveis delas quebrarem. Outro ponto, perda de porinas, tá? Se perder as porinas, como é que essas cefalosporinas vão conseguir passar por essas porinas aqui, ó? Se eu diminuir o tamanho dessas porinas ou então se eu acabar com essas porinas, como é que vai quebrar essa PDP das bactérias gram-negativas? Então, ou seja, a perda de porinas é um dos mecanismos de resistência bacteriana. E também a alteração dessas PDPs. Se o encaixe, né, mudar de como a cefalosporina fosse ligar a essas proteínas ligadoras de penicilina, então também o fármaco não vai conseguir destruir a parede celular bacteriana. Aqui nós já conversamos inúmeras vezes, mas só reforçando. Bactericida causa a morte das bactérias. Bacteriostático inibe o crescimento bacteriano e vai depender muito do nosso sistema imunológico para destruir o patógeno. Observe o seguinte, tá? Essa mesma imagem eu coloquei na aula de penicilinas, porque todos eles têm esse anel beta-lactâmico. As bactérias que produzem beta-lactamases, elas hidrolisam esse anel beta-lactâmico, inativando ele, certo? Fazendo com que você perca essa ação bacteriana. Qual é a solução? É você também, assim como fez com as penicilinas, inclusive eu pensava que eram só as penicilinas que tinham essa junção. Mas as cefalosporinas também, inclusive a de 5ª geração. Ela pode fazer essa associação com os inibidores de beta-lactamase, que é o ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam. As porinas, como já conversamos, são canais de membrana externa bacteriana que permitem a entrada do antibiótico, como está aqui na imagem. Se você tiver uma perda, uma modificação, vai reduzir essa permeabilidade e o fármaco não vai alcançar o quê? O peptidoglicano. Se eu alterar essas PBPs que formam os peptidoglicanos, eu vou impedir que as cefalosporinas se liguem a eles. Resultado, o antibiótico não consegue inativar a enzima. Qual é a enzima? PBP, tá? Que é a transpeptidase, mantendo a síntese da parede bacteriana. Os mecanismos de resistência às cefalosporinas, vocês estão vendo aí, são muito semelhantes às penicilinas. Então, se você já assistiu a aula de penicilinas, você vai ver que vai ficar bem mais tranquilo você entender tudo isso. Agora vamos para coisas que são específicas das cefalosporinas, tá? Essas cefalosporinas, elas têm várias modalidades farmacológicas de acordo com as gerações. Então, nós dividimos em 5 grandes gerações. A primeira geração temos como representantes cefalexina, cefadroxila, cefazolina e cefalotina. De segunda geração, a cefuroxima, o cefaclor e a cefoxitina. De terceira geração, a famosíssima ceftriaxona, a cefotaxima e a ceftazidima. De quarta geração, temos o cefepime. De quinta geração, temos a ceftarolina e o ceftobiprole. Tem outros também que a gente vai pensar lá no finalzinho.
e tem alguns que não estão no Brasil, mas estão sendo usados lá nos Estados Unidos, que é o cefidrocal, certo? Tiago, eu preciso decorar esses pontos aqui. Gente, cai, tá? Nas provas de concurso, de residência, eles colocam determinados fármacos, você tem que assinalar se é de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, então sim, você vai ter que saber para as provas de concurso e de residência. Aqui nós temos um exemplo bem esquemático, tá? De como essas evoluções das gerações vão acontecendo. Vocês observam que elas vão tendo uma maior ação para grão positivas e vão evoluindo para grão negativas, mudando um pouquinho na quinta geração. Vamos lá. A primeira geração ela é representada por quem? Cefalexina, cefadroxila, cefazolina e cefalutina. Elas agem contra Streptococcus, Staphylococcus aureus, que são sensíveis à meticilina, tá? O MSSA, lembram? Então pegam basicamente cocos gram-positivos. Raríssimas vezes pegam gram-negativos, tá? É mais gram-positivos mesmo. A segunda geração já tem o cefaclor, a cefuroxima e a cefotixina, que vão pegar já um pouquinho mais de gram-negativo. Pegam gram-positivo e gram-negativo. No caso, a Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, a Haemophilus influenza. A terceira geração, pessoal, já não tem mais por via oral. Você já vai ter só por vias parenterais. Você tem a ceftriaxona e tem a cefotaxima, tá? Vão atuar nas enterobacteriaceae, nas Neisseria gonorrhoeae e também na serratia. E a quarta geração, que é o cefepime, ela já tem um espectro bem mais ampliado, tem uma maior estabilidade, a hidrólise, né, que é a quebra pelas beta-lactamases, vão ser muito úteis no tratamento empírico de infecções graves em pacientes hospitalizados, funcionam em pseudomonas, não existe por via oral, o espectro é bem maior e é bem mais estável em relação às beta-lactamases. E a quinta geração, pessoal, que chegou no Brasil entre 2017 e 2018, usado em infecções dermatológicas de partes moles, é o ceftaroline. Tá? Esse ceftaroline, embora seja de quinta geração, a tendência que você estava vendo era para chegar mais gram-negativos, né? Mas ela não tem muita predileção por gram-negativo, mas sim por Staphylococcus aureus que são resistentes à meticilina, que é o MRSA. Você viu que na primeira geração pega Staphylococcus aureus, mas só os sensíveis, né? Que você pega os Staphylococcus resistentes. Eu posso prescrever o ceftaroline para pneumonia da comunidade, infecções também de pele, de partes moles, infecções graves como endocardite, bacteremia e pneumonias por Staphylococcus aureus resistente à meticilina. A gente vai destrinchar cada uma dessas gerações com mais especificidade, certo? Em relação ao espectro de ação e aplicação clínica, antes de compreender o espectro dessas cefalosporinas, vamos recordar a classificação das bactérias patogênicas mais comuns. Tá? Isso aqui é muito importante para você entender infectologia. A gente tem os principais cocos gram-positivos, que são os streptococcus, os estafilococcus e os enterococos. E os cocos gram-negativos, majoritariamente as neisserias e as moraxelas. Os bacilos gram-positivos, majoritariamente, são as listérias e os clostridiums. E os bacilos gram-negativos, as pseudomonas, os haemófilos e as enterobactérias. Então, conhecer, né, a bactéria, que ela é célula gram-positiva, gram-negativa e tal, isso vai auxiliar bastante na seleção adequada do antibiótico. E cada geração de cefalosporina ela vai possuir um alcance diferente sobre esses grupos. Aí, por exemplo, quando eu digo que o antibiótico ele age sobre cocos gram-positivos, se são cocos, você já pensa aqui, ó, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Neisseria e moraxelas. Então, por exemplo, se age sobre cocos gram-negativos, então significa que ele é eficaz contra a Neisseria meningitidis, que causa meningite meningocócica, e a Neisseria gonorrhoeae, que causa gonorreia. O espectro de ação dessas cefalosporinas elas vão se ampliando das gerações mais antigas para as mais recentes, e entender quais bactérias são sensíveis, tá? Você observar tanto a epidemiologia do local, ou então até colher a cultura e um antibiograma específico de determinado paciente, é fundamental para um tratamento racional e eficaz. Vamos agora falar de cada geração, tá? Então, em relação às cefalosporinas de primeira geração, elas já têm um espectro que ele é limitado, vão atuar principalmente contra streptococcus e estafilococcus da comunidade, não do hospital. Tá? Então, eles são sobre estafilococcus aureus sensíveis à meticilina. Não atuam sobre micro-organismos gram-negativos mais resistentes. Agem mais sobre gram-positivos e raríssimos casos gram-negativos, mas não gram-negativos resistentes. Em que situações se prescreve essas cefalosporinas? Infecções cutâneas e de partes moles, infecções ósseas e articulares, faringites estreptocócicas ou em profilaxias cirúrgicas, tá? Em cirurgias limpas e cirurgias potencialmente contaminadas.
Quando a gente prescreve para essas infecções mais graves, geralmente a gente não escolhe as que são por via oral, tá? Como é o caso da cefalexina. Você já usa mais os que são por via endovenosa, que tem uma penetrabilidade maior. Não são antibióticos de escolha em infecções graves ou do sistema nervoso central, porque eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Elas atuam, essas cefalosporinas de primeira geração, em estafilococos que são sensíveis à meticilina e estafilococos e pouquíssimos bacilos gram-negativos. Escherichia coli, Proteus mirabilis e tal. A cefalexina e a cefadroxila, elas são por via oral. Então, geralmente, eu não vou fazer essa escolha para pacientes graves. Então, eu vou preferir tempos parenterais, tá? A cefalotina e a cefazolina, que são por via endovenosa. As de primeira geração, elas não têm ação para o pneumococo, não atravessam a barreira hematoencefálica. Eu vou usar para infecções de partes moles, profilaxia cirúrgica e infecções ósseas. Não uso para infecções das vias aéreas superiores, pessoal, não vão funcionar. Então, e também eu posso usar para gestantes, tá? Com muito cuidado, principalmente a cefalexina. A cefalexina é muito utilizada nos postos de saúde para gestantes. Se bem que, atualmente, existem antibióticos que são bem mais eficazes, como a das fosfomicinas, para as gestantes. E, inclusive, alguns professores universitários dizem que não recomendam a cefalexina, mas se você estiver num ambiente que o paciente não tem condição de comprar e o SUS, o que ele fornece é a cefalexina, é o que você vai ter para prescrever, certo? A cefazolina e a cefalotina, como eu falei, eles são prescritos por via parenteral e agem contra os estafilococcus aureus sensíveis à meticilina. Quando eu vou prescrever a cefalotina e a cefazolina para profilaxias cirúrgicas, geralmente a gente faz isso cerca de 30 minutos antes da cirurgia. Aqui nós temos as principais vias e as doses, tá? A cefalotina por via intravenosa, o intervalo é de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. A cefazolina tem tanto por via endovenosa como intramuscular, pode ser de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. A cefalexina e a cefadroxila tem por via oral. A cefalexina tem que ser 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, e a cefadroxila 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Essas duas, as de via oral, são as mais utilizadas e são muito prescritas para infecções de partes moles. Mas detalhe, você vai prescrever para essas infecções quando elas estão leves. Se forem graves, você vai preferir a cefalotina e a cefazolina, tá? Tipo, se você chega lá no seu serviço, um paciente que está com erisipela, e você vê que é um paciente que já tem várias comorbidades e tal, geralmente o medicamento por via oral não vai funcionar tanto, então você vai por via parenteral. É bem mais eficaz. Resumo rápido da cefalosporina de primeira geração. Tem boa ação contra gram-positivos comunitários, não do hospital. Uso frequente em profilaxia cirúrgica, principalmente lá os endovenosos, a cefalotina e a cefazolina. Não são indicados para infecções graves no nervoso central. E as principais drogas, como eu falei, cefazolina e cefalotina, que são parenterais. O de segunda geração, aqui já começa a ter uma penetração no sistema nervoso central em relação à de primeira geração. Tá? Ainda não são magníficos. Tem um espectro de ação mais amplo do que a primeira, porque cobre anaeróbios, cobre bacilos gram-negativos, como enterobactérias comunitárias e o hemófilos. Só que, detalhe, perdem parcialmente ação contra estafilococcus e streptococcus. Então, se você tiver com uma infecção por estafilococcus ou streptococcus sensível, não prescreva cefalosporina de segunda geração. Vai de primeira geração, certo? Porque eles têm mais, como é que eu posso dizer, são mais alvos dos de primeira geração do que de segunda. A gente divide essas cefaloporinas de segunda geração de uma forma bem didática contra aquelas que têm uma boa ação contra hemófilos influenza e aquelas que têm boa ação contra bacterióides. A cefuroxima tem uma boa ação contra o hemófilos influenza e a cefoxitina tem contra o bacterióides. Quais são as principais aplicações clínicas dessas cefalosporinas de segunda geração? Infecções gastrointestinais causadas por Klebsiella, Salmonella, Shigella, Escherichia coli. Infecções por anaeróbios, então é uma excelência, assim, uma eficácia muito boa. E também pode ser usado para profilaxia cirúrgica. Tá? A cefuroxima pode ser utilizada aqui. Nós temos aqui algumas considerações que devem ser levadas em conta. Essas cefalosporinas de segunda geração, por mais que elas tenham um espectro mais estendido que da primeira, elas são mais fortes em indutora de beta-lactamase, principalmente a cefoxitina, tá?
Então, por isso, hoje a gente tenta evitar utilizar só um dessas drogas na monoterapia. Geralmente faz-se uma associação com os inibidores de beta-lactamases. Aqui nós temos as principais vias e o intervalo de uso, tá? A cefoxitina, ela pode ser intravenosa ou intramuscular, de 6 em 6 horas ou de 8 a 8 horas. A cefuroxima pode ser por via oral, pode ser por via intravenosa ou intramuscular. Ela tem as 3 vias. Que é a depender, tá? Se for via oral, de 12 em 12 horas, e se for intramuscular ou intravenoso, de 8 a 8 horas. E o cefaclor só tem por via oral, de 8 a 8 horas. Detalhe importante, tá? Inclusive já caiu em questão de residência médica. A cefoxitina, ela é uma cefalosporina de segunda geração que faz parte de um subgrupo chamado de cefamicinas. E tem uma ação boa contra cocos gram-positivos, anaeróbios e alguns bacilos gram-negativos, o que torna uma boa opção para profilaxia antimicrobiana de cirurgia do cólon. Tá? Então, o paciente for fazer a cirurgia do intestino grosso, uma boa profilaxia antibiótica é a cefoxitina, certo? Resumo rápido dos fármacos de segunda geração. Tem boa penetração no sistema nervoso central em relação à da primeira geração. Tem uma ação mais ampliada contra cocos gram-negativos e anaeróbios. Menor ação contra cocos gram-positivos, ou seja, para gram-positivos é melhor o da primeira geração do que da segunda. Geralmente aqueles que agem melhor sobre os hemófilos influenza é o caso da cefuroxima, dos bacteroides, exatamente, é a cefoxitina, e a cefoxitina também ela pode ser usada na profilaxia de cirurgias do cólon, e tem que ter um grande cuidado, porque esses fármacos de segunda geração, principalmente a cefoxitina, ela é um forte indutor das beta-lactamases. Terceira geração, tá? É a geração mais conhecida, que é a mais famosa, tá? Tem uma excelente penetração no sistema nervoso central e em líquidos teciduais. Tem um amplo espectro de ação, incluindo neisseриos, streptococcus, sejam eles sensíveis ou resistentes, pseudomonas aeruginosa, hemófilos influenza, enterobactéria, escherichia coli, proteus, klebsiella, enterobacter, serratia, citrobacter. Elas são os fenômenos das cefalosporinas. Temos aqui 2 grandes subgrupos, aqueles que têm os 2 funcionam para pseudomonas, tá? Mas tem aqueles que têm uma ótima ação, boa ação anti-pseudomonas, e tem aqueles que têm fraca ação anti-pseudomonas. A ceftazidima, ela é ótima para pseudomonas, e a ceftriaxona e a cefotaxima mais ou menos, tá? Quais são as principais aplicações clínicas? Meningites gram-negativas, por enterobacteriaceae, tá? Que é os fármacos de primeira escolha são essas cefalosporinas de terceira geração. Também são alternativas aos aminoglicosídeos em caso de resistência a outros beta-lactâmicos ou para pacientes que têm disfunção renal. Vocês vão ver que o ceftriaxone ou ceftriaxona é ótimo para pacientes que têm disfunção renal, porque não precisa fazer esse ajuste de dose. A ceftriaxona, especificamente, tá? Ela é muito boa para meningite meningocócica e para gonorreia. E para infecções por estreptococcus resistentes e os enterobactérias, tá? Escherichia coli, klebsiella, shigella e salmonella. A gonorreia, cada vez mais ela está tendo resistência, tá? Para vários fármacos. A ceftriaxona ainda funciona muito bem, mas para funcionar ainda melhor, é bom você fazer uma associação do ceftriaxone com um macrolídeo, tá? Especificamente um azalídeo, que é a azitromicina. Alguns destaques sobre a terceira geração: amplo espectro e ótima penetração no sistema nervoso central, atua sobre gram-positivas e gram-negativas, tem dividida conforme a ação anti-pseudomonas, a ceftriaxona tem um destaque em tratamento de meningite e de gonorreia, e são úteis em pacientes com disfunção renal, principalmente a ceftriaxona. Chegamos agora na de quarta geração, tá? O principal representante aqui no Brasil é o cefepime, tá? Que tem essa marca Maxef. Atravessa bem o sistema nervoso central, só que detalhe, não tem uma boa ação para ISBL, tá? Que são as beta-lactamases de espectro estendido, e nem contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Mas ela é ampliada para pseudomonas, Staphylococcus aureus sensível à meticilina, gram-negativos. Tem uma ação muito boa contra bacilos gram-negativos comunitários. Uma dica importante é você coletar a cultura do paciente, olhar o antibiograma e ver se é ou não sensível ao cefepime. Se for, você faz a prescrição. Para que geralmente é prescrito? Para infecções hospitalares, para pneumonia associada à ventilação mecânica, pacientes neutropênicos. Então, o uso predominantemente é intra-hospitalar, geralmente casos graves. O espectro de ação cobre streptococcus, sensíveis ou resistentes. Os estafilococcus é só os sensíveis, tá? Estafilococcus aureus sensível à meticilina.
Pega hemófilos, pega Pseudomonas aeruginosa, pega Neisseria, pega enterobactérias, inclusive do grupo que a gente chama de PESC, tá? Providência, Proteus, Enterobacteria, Serratia e Citrobacter. Uma dica de memorização, tá? Como eu vou saber tanta coisa? Lembra do seguinte, a quarta geração, lembra, 1 mais 3 não é 4? Então a quarta geração vai pegar todos da primeira geração e da terceira. Olha que bacana. Então, da primeira geração, gram-positivos comunitários, da terceira geração, gram-negativos e pseudomonas. As aplicações clínicas nós temos, né, infecções hospitalares graves, como pneumonia nosocomiais, infecções por enterobactérias resistentes, infecções por estafilococcus aureus sensível à meticilina e neutropenia febril. Quais são os efeitos adversos? Convulsão. Tá? Então, tenha cuidado. Se tiver uma falha com o cefepime, você substitui pela piperacilina com tazobactam, que é o Tazocin, que a gente estudou na aula de penicilinas. Resumo final sobre as cefalosporinas de quarta geração, que tem a quinta. Nós temos que o representante principal é o cefepime da quarta geração, tem boa penetração no sistema nervoso central, tem um espectro que soma da primeira e da terceira geração. O principal uso são infecções hospitalares graves e o efeito adverso mais importante são as convulsões, que podem acontecer. Quinta geração. Quem é o representante master no Brasil? É a ceftarolina. Qual é o problema? É um custo muito elevado. Tem um espectro semelhante à ceftriaxona, mas ele é bem melhor contra gram-positivos e ampliou o espectro das cefalosporinas porque cobre os estafilococcus aureus resistentes à meticilina, que o da quarta geração não cobre, e cobre enterococos também. É muito boa contra streptococcus, estafilococcus aureus, inclusive o resistente à meticilina, enterococos, só que não tem uma boa ação contra anaeróbios. Então tá vendo que para cada paciente tem uma especificidade de cefalosporinas. Eu vou sempre prescrever a de última geração que é melhor. Calma, às vezes a de última geração não é necessariamente boa para aquele paciente. No Brasil a gente tem a ceftarolina, tá? Que ela tem a marca que é o Maxcef. Deixa eu ver aqui, exatamente, o Maxcef. Um detalhe é que ele não tem uma ação contra pseudomonas, tá? E existe também na quinta geração o ceftobiprole, tá? Que não tem ação contra bacterióides, mas ele funciona muito bem contra estafilococcus aureus resistentes à meticilina e outros patógenos que são gram-positivos e gram-negativos. Existem também outros fármacos de quinta geração, que é o ceftolozane e tazobactam, é a associação do ceftolozane com o tazobactam. Então, a geração ela é bem mais ampla, ela pega o ISBL, tem uma ação para pseudomonas resistentes, foi aprovada para o FDA, para pneumonia associada à ventilação mecânica, para infecção intraurinária complicada, para infecções intraabdominais, e tem o melhor espectro para enterobactérias, só que não cobre a KPC, tá? Que é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que é uma bactéria multiresistente. E tem também a ceftazidime, que se associa com o avibactam, que tem o nome comercial Torgena, tá? Essa Torgena ela foi aprovada em 2016, ela é por via endovenosa, tem uma boa ação nas proteínas ligadoras de penicilina, pega ISBL, pega pseudomonas multiresistentes, foi aprovado pelo FDA para pneumonia adquirida por ventilação mecânica, infecções intraabdominais. O problema também é porque tem um custo elevado e não tem ação contra estafilococcus aureus, enterococos e anaeróbios. Então, observe cada uma dessas especificidades. Resumozinho final sobre as cefalosporinas de quinta geração. Os principais representantes, ceftarolina e ceftobiprole, forte ação contra gram-positivas, incluindo o estafilococcus aureus resistente à meticilina e os enterococos. Não tem boa cobertura para anaeróbios. O principal uso é infecções graves de pele, infecções hospitalares no geral, e a ceftarolina está disponível no Brasil, só que ela é cara. Como é que é a farmacocinética e a farmacodinâmica dessas cefalosporinas? Farmacocinética é o que o nosso corpo faz por fármaco, farmacodinâmica é o que o fármaco faz para o nosso corpo. Essa farmacocinética e a farmacodinâmica vão variar bastante de acordo com cada uma das gerações, só que vão compartilhar alguns aspectos comuns, porque eles são hidrossolúveis, eles possuem baixa ligação com proteínas plasmáticas, que é o caso da albumina, só que a ceftriaxona não, a ceftriaxona já tem uma ligação um pouquinho mais forte, e tem uma ampla distribuição nos líquidos corporais. A distribuição e a penetração tecidual, depois da via parenteral, rapidinho,
chega na pele, ossos, articulações, pleura, peritônio, trato urinário. As gerações mais recentes, tá, de terceira e quarta geração, tem uma alta penetração no líquido cefalorraquidiano, ou seja, a cefotaxima, a ceftriaxona, a ceftazidime, a cefepime, essas três primeiras da terceira geração, a cefepime da quarta. A primeira e segunda geração, com exceção, tá, da cefuroxima, não atravessa a barreira hematoencefálica. A cefuroxima atravessa, beleza? A gente observa que a maioria tem uma meia-vida muito curta, vão querer umas doses cada vez mais frequentes, tá? No caso da cefalotina, cefuroxima, cefotaxima. Exceções são a cefazolina, tá? Pode ser a cada 8 horas, e a ceftriaxona, que eu posso administrar apenas uma única vez. A eliminação deles geralmente é por via renal, tá? Então é necessário fazer ajuste de dose para insuficiência renal, com exceção da ceftriaxona. Lembra que eu falei que a ceftriaxona ela é mais segura na disfunção renal? Porque a excreção dela, a eliminação é mais biliar. Os que penetram no sistema nervoso central são mais os de terceira e quarta gerações, tá? Que são indicados para meningites, infecções do sistema nervoso central. A primeira e segunda geração não tem um bom acesso ao sistema nervoso central, com exceção da cefuroxima, tá? A cefuroxima ela consegue acessar o sistema nervoso central. Essas cefalosporinas, elas têm uma ação bactericida tempo-dependente, então vai depender muito do tempo que elas ficam acima da concentração inibitória média, então de 50% a 70% do intervalo entre as doses do tempo tem que ser maior do que a concentração inibitória mínima para que elas possam funcionar, e pode ser maior em infecções graves ou com bactérias menos sensíveis. Algumas implicações e estratégias terapêuticas, tá? Justifica no uso de doses fracionadas ou frequentes, infusão contínua prolongada em ambiente hospitalar, situações típicas também podem ser usadas, sepse, neutropenia febril, pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a PAV. A eficácia clínica vai depender muito, tanto da sensibilidade do micro-organismo, então você vai ver lá no antibiograma se é sensível ou não, e de acordo com o ajuste posológico, de acordo com o quadro do paciente, se é necessário ou não fazer ajuste de dose. Em relação a essas farmacocinéticas e farmacodinâmica, a gente concluiu o seguinte, que entender essa farmacocinética e farmacodinâmica vai ser muito importante, tanto para a gente saber como é que fazer um uso racional e efetivo dessas cefalosporinas, fazer uma otimização terapêutica e reduzir os riscos de resistência bacteriana. Em relação ao uso delas na gestação, tá, pessoal? Elas são muito seguras, tá? Principalmente de primeira, segunda e terceira geração. E elas são usadas muito em infecções urinárias, respiratórias, de pele e também em profilaxias cirúrgicas. Por que elas são seguras? Tá? Se você observar a categoria lá do FDA, elas estão na categoria B. Então, não tem evidência de risco em seres humanos. Tá? Existem apenas riscos positivos em alguns animais, mas em seres humanos não tem essa evidência, então não tem uma toxicidade fetal significativa. Os fármacos mais prescritos, a cefalexina, a cefazolina e a ceftriaxona, nas UBSs e USFs, a cefalexina é muito prescrita e tem um excelente perfil de eficácia e segurança. Durante o aleitamento, tá, pessoal? Ela pode acabar sendo um pouquinho excretada no leite materno, mas ela é muito segura para o bebê, tá, para o lactente. Pode, assim, raramente acontecer do bebezinho ter uma diarreia ou uma candidíase oral, então não precisa suspender o uso na alimentação, certo? Se a puérpera foi prescrito para ela uma cefalosporina durante o seu puerpério, ela pode fazer o uso, não vai fazer mal a ela nem ao bebê de uma forma significativa. Exceção importante, tá? Só a ceftriaxona que não pode ser prescrita para neonatos com menos de 28 dias, por quê? Aliás, principalmente quando estão fazendo uso de cálcio intravenoso, porque pode precipitar os pulmões e os rins, uma precipitação fatal. Então, por favor, tenham cuidado com a ceftriaxona para neonatos. Então, as cefalosporinas, elas são antibióticos ótimos de escolha na gestação e na lactação, são seguras e têm um ótimo perfil terapêutico, só exigir, né, uma indicação clínica adequada e um monitoramento individualizado e evitar a ceftriaxona com cálcio intravenoso nos neonatos. Quais são as reações de alergias, tá, de sensibilidade dessas cefalosporinas? Pode acontecer? Pode, tá? Principalmente quando você prescreve para o paciente que tem uma infecção por Clostridium difficile, tá? Porque eles podem adquirir uma colite pseudomembranosa, que é uma infecção intestinal causada pelo crescimento excessivo dessa bactéria após o uso do antibiótico, que pode levar a uma colite pseudomembranosa, que é uma inflamação grave do cólon, com presença de placas brancas na mucosa. Também algumas reações que podem acontecer, a tromboflebite, a trombocitopenia e a leucopenia.
Então, as reações de hipersensibilidade de todas as reações adversas das cefalosporinas, essas são as mais frequentes, as reações de alergias. Só que você vê que a prevalência é bem baixa, tá? É de 1 a 3% da população. E as mais comuns são o quê? Um exantema, mais frequente, raramente uma urticária e muito mais rara ainda uma anafilaxia. Existe também um pequeno risco de reação cruzada, tá? Mas vai depender muito da cefalosporina específica, do grupo de cefalosporina, da reação cruzada com outros beta-lactâmicos. A suspeita de alergia à penicilina não deve impedir o uso das cefalosporinas na maioria dos casos, tá? Isso é um mito, de que é alérgico à penicilina, não toma cefalosporina. Não é assim, porque o risco real de infecção cruzada é muito baixo, tá? Porque elas muitas vezes vão estar associadas não exatamente ao anel beta-lactâmico, mas àquela cadeia lateral R1 que a gente viu lá no começo da aula. Então, observe o seguinte, tá? A cefalosporina de primeira geração, o risco de reação cruzada é menos de 1%, é bem baixo, tá? Qual é a exceção? Se o paciente já tem um histórico de reações alérgicas graves, como a anafilaxia, o angioedema e a síndrome de Stevens-Johnson, que a gente viu na aula passada. E o de terceira, quarta e quinta geração é um risco mínimo também, tá? Então, geralmente é seguro. As diretrizes atuais é que pacientes com alergia não grave à penicilina, como exantema tardio, alguma coceirinha leve, elas podem tomar cefalosporinas, são seguras. Pacientes com hipersensibilidade imediata e grave, você tem que fazer uma avaliação com teste cutâneo ou o uso de um antibiótico alternativo. Então, as reações de hipersensibilidade, elas são os efeitos adversos mais comuns dessas cefalosporinas. A maioria é leve, tá? Uma exantema quando tem. A reação cruzada com penicilina é rara e a avaliação especializada é necessária apenas em reações graves ou imediatas. Aí nós temos uma novidade, tá? Que é o cefdierocol. Esse cefdierocol é uma droga nova que foi aprovada no momento lá nos Estados Unidos. Ela é voltada para bactérias gram-negativas multiresistentes e tem uma ótima ação contra produtores de beta-lactamases e carbapenemases, certo? E também organismos com redução de expressão de purinas. Tem uma alta estabilidade contra beta-lactamases e carbapenemases. O transporte bacteriano é bem diferente, porque não vai depender das purinas, então não adianta, vai conseguir sim destruir os PDPs. A alimentação é porque tem uma baixa atividade contra gram-positivos. Ela é muito boa para gram-negativos multiresistentes. Tá? E também não funciona muito bem anaeróbios. Tá vendo que não é porque é de última geração que é o melhor de tudo? Cada um tem sua especificidade. O uso clínico atual, tá? É restrito em adultos com infecção complicada do trato urinário e pacientes também com pielonefrite por gram-negativos altamente resistentes. E está em estudo se é efetivo para pneumonias e para bacteremias causadas por gram-negativas resistentes aos carbapenemas. Aqui nós temos um esquemazinho de cada uma dessas gerações, onde é que elas funcionam. De primeira geração é muito boa para estrepto e estáfilo. Segunda geração para anaeróbios, enterobactérias e hemófilos. A terceira geração para estrepto, para enterobactérias, hemófilos, neisserias e pseudomonas. A quarta geração para estrepto, estáfilo, enterobactérias, hemófilos, neisserias e pseudomonas. A quinta geração, estrepto, estáfilo, enterobactérias, hemófilos, neisserias, pseudomonas e enterococos. E o cefdierocol, né, que é aquele último fármaco, é muito bom para bactérias gram-negativas multiresistentes. Então, cada um vai depender da bactéria que está infectando um determinado paciente. Não é porque é de última geração que vai pegar tudo. Aqui nós temos só um mapa mental explicando cada ponto desses, tá? As cefalosporinas de primeira geração, de segunda. Isso aqui já é só uma revisãozinha do que a gente já conversou. Essas foram as referências utilizadas. Vamos fazer umas 5 questõezinhas para ver se fixamos o conteúdo. Então, a primeira questão de concurso, tá? Cefalosporinas são antibióticos beta-lactâmicos que interferem na síntese da parede celular bacteriana. Essa classe de antibiótico é dividida em 4 gerações. Na verdade, 5, né? Mas aqui está considerando como 4, porque não considera a quinta geração como quinta geração. Dependendo principalmente do espectro de atividade antimicrobiana. Assinale a alternativa que apresenta apenas representando cefalosporina de primeira geração. Tá vendo como cai no concurso, pessoal? Você tem que, infelizmente ou felizmente, decorar cada um desses fármacos que estão em cada uma dessas gerações. Dessas aqui, pessoal, qual é que são apenas de primeira geração? É a cefazolina e a cefalexina. Segunda questão, caiu na residência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Do Hospital Universitário Onofre Lopes. As cefalosporinas constituem um importante grupo de antimicrobianos em razão de sua segurança e eficácia clínica, justificando seu amplo uso na prática médica.
Em relação aos antimicrobianos, é correto afirmar que... Aí vamos lá. A cefazolina é uma cefalosporina de primeira geração disponível nas apresentações oral e injetável, sendo boa opção para uso ambulatorial e hospitalar. Você viu que a cefazolina, pessoal, ela é intravenosa. Tá? A cefalexina tem boa ação contra bactérias gram-negativas. Não, primeira geração geralmente é gram-positivas. O cefepime é um antimicrobiano de escolha de tratamento empírico de meningite bacteriana devido à emergência de pneumococos de alta resistência penicilinas. Não. Aí tem aqui a cefoxitina, tá? Ela tem boa ação contra aeróbios, sendo uma indicação bacana para profilaxia de cirurgia do colo, para reduzir a infecção pós-cirúrgica. Isso aqui a gente conversou lá no iniciozinho da aula, quando a gente está falando da cefoxitina, tá? Que apesar dela ser um forte indutor de beta-lactamases, ela é muito boa para profilaxia cirúrgica do colo, para reduzir essas infecções pós-cirúrgicas. Letra D. Aqui tem que fazer uma relação, tá? Do que é fármaco de primeira e de segunda geração. Então, por exemplo, a cefalotina, a cefuroxima, o cefepime. Gente, vamos por eliminação. A cefalotina a gente já sabe que é de primeira geração. Então, primeira geração coloca um A. Então, já elimina a letra A e a letra D. Aí, o cefepime, que a gente está aprendendo de quarta geração, já põe D no final. Qual é um alternativa que tem A e D no final? É a letra C. Tá vendo como é mais tranquilo? Então, vamos lá. A cefalotina, então, ela é de primeira geração. A cefuroxima, ela é de segunda geração. A ceftriaxona é de terceira geração. A cefepime de quarta geração. Coincidentemente, A, B, C, D. Quarta questão. As cefalosporinas são antimicrobianos beta-lactâmicos de amplo espectro, classificadas em gerações, quanto à sua atividade antimicrobiana e características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Esta classe de antibióticos são os fármacos de escolha em esquemas de antibiótico profilaxia cirúrgica. Assinale a alternativa que traz cefalosporina de primeira geração, que são utilizados em antibiótico profilaxias. Letra A, meropenem e bipenem. Meropenem e bipenem são cefalosporinas. Não são carbapenêmicos. Amoxicilina e ampicilina, a gente deu na aula passada, né? São aminopenicilinas, são penicilinas, não cefalosporinas. Cefazolina e cefalotina, show de bola. Agora, cefepime, pessoal, é de quarta geração. Então, é letra C, tá, pessoal? E a cefoxitina de segunda. Última questão. As cefalosporinas são antibióticos de amplo espectro e baixa toxicidade. Marque a alternativa que contém a primeira, segunda, terceira e quarta geração, respectivamente. Qual é a alternativa, pessoal? É a letra B. Cefalexina de primeira geração, cefoxitina de segunda geração, ceftriaxona de terceira geração, cefepime de quarta geração. Concluímos nossa aula. Até mais.